Estamos iniciando o programa Check-in de hoje. Vamos entrevistar Frederico Cantu, lajadense, 23 anos, e já fez muitas aventuras de bicicleta, foi para os Estados Unidos, pedalou nos Estados Unidos, andou de caiaque, uma viagem fantástica, onde vamos mostrar muitas fotos, em que ele andou mais de 300 quilômetros pela Lagoa dos Patos. E além disso também, ele viajou junto com a família aqui pelo Vale do Taquari e fora do Brasil de carro, o que fez com que ele se apaixonasse pela viagem. Não tem dúvida de que esse engenheiro naval vai trazer muita história para nós. Estamos ao vivo no canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede e também pelo Facebook. Você pode deixar o seu recado no Facebook da TV Univates ou no Facebook de Joel Alves. Vamos falar então com o nosso entrevistado de hoje, Frederico Cantu. Prazer em tê-lo aqui no programa Check-in. Prazer, Joel. Você, desde novo, já gostou de viagem. Você dizia agora há pouco que começou com teus pais, uma viagem que fizeram para Ushuaia, é isso? Isso, já em 2005, os meus pais tinham um grande projeto de levar os filhos para Ushuaia de carro. E foi a minha primeira grande viagem, além de ir para a praia. Antes a gente foi para a praia, passear, final de ano. E foi assim que começou o gostinho pela viagem. Não só viagem, mas também aventura, porque nessa viagem nós já fizemos diversas trilhas, já passamos por diversos perrengues, né? E foi a introdução. Que carro vocês foram? Com uma Doblô. Uma Doblô. Uma Doblô. O 2005 Doblô era um carro muito bom. Uma Doblô de vento, inclusive. Sim, daí é mais tranquilo, né? Pegaram neve, não? Pegaram muito frio? Pegamos bastante frio. Não chegamos a pegar neve, mas teve bastante frio. Em quantos vocês estavam? 4. Meus pais e meu irmão e eu. Tu era pequeno ainda? Pequeno, eu tinha 10 anos, mas sabe que eu lembro? Olha, eu acho que eu sou o que mais lembra dessa viagem. Eu lembro Tanto que marcou. O nome de todas as cidades que a gente passou e dormiu, né? Detalhes assim que nem os meus pais e meu irmão lembram, porque para mim foi muito importante. Ou seja, foi uma divisão de águas, assim. Foi, com certeza. Para a tua vida como pessoa, essa viagem para Ushuaia. Correto. E dali então, né, nós já fizemos outras viagens com a família e já começaram também as viagens de guri, assim, né, pegar a bicicleta e se jogar no interior, conhecer as cachoeiras, conhecer as estradinhas, né. Você morava em Lajeado nessa época? Não, eu sempre morei em Venâncio. Em Venâncio. Sou lajadense, mas morei em Venâncio. E aí andar de bicicleta por Venâncio, aquela região. Isso. E foi assim, então, que também eu senti mais gosto ainda, né, pela aventura e realizar um projeto, né, que seria, hoje eu quero chegar até aquela curva do mapa ali, daí bota as coisas na bicicleta, a gente enche a mala de comida, né, a sacola de comida e vai até lá. Um esporte muito sadio, não é tão perigoso como alguns acham, né, que é um esporte perigoso, porque está no meio do trânsito, né, pode furar um pneu, pode acontecer algumas coisas, mas realmente pode, mas não é tão arriscado se a gente tomar alguns cuidados, né, você que fez isso várias vezes, Com certeza. Quais cuidados que alguém que está nos assistindo nesse momento deveria ter antes de fazer uma viagem de bicicleta? Olha, eu acho que os cuidados básicos tem os itens de segurança, né, que seria você está sempre bem sinalizado, né, para o carro conseguir enxergar você em qualquer situação, usar capacete e, além disso, eu diria que é importante tu saber o que está fazendo, né, não arriscar, não passar por um lugar que você não tem certeza que você vai conseguir passar, passa mais devagar, então, daqui a pouco uma pedra muito alta você tem perigo de cair, né? Então, assim, é só precaução, à medida que você vai ganhando experiência, você sabe seus limites, então é uma escadinha, né. Assim, não arriscar demais, né? Mas você sabe até onde você pode arriscar se você for alguém que cuida disso, né? Prudente, né? Exatamente. Não vai fazer uma viagem, não vai conferir o óleo do carro, né? Isso, exatamente. É um certo planejamento. Isso, precisa. Mesmo que não vai ter muito planejamento durante a viagem, mas com o equipamento que a gente vai viajar tem que estar em perfeito estado. Isso, né? É tanto que na viagem que nós vamos falar a seguir, a minha viagem da Lagoa dos Patos, eu remei durante 15 dias, né, no meu caiaque. Eu levei coisas baratas, né, simples, muitas que eu mesmo fabriquei, mas todas elas eu chequei diversas vezes, eu fiz questão de testar se funcionava, né. Isso tudo foi uma precaução para a viagem, para não ter surpresas. Foi tudo equipamento de baixo custo. Já que você falou em caiaque, o primeiro caiaque você construiu quando tinha 13 anos, é isso? Isso mesmo. Eu sempre gostei de construir coisas, né, e certo dia apareceu a ideia de comprar um caiaque, ou então de andar no rio lá, no rio aqui de Lajeado. E pareceu mais fácil construir um caiaque do que comprar um caiaque.
Então, naquela época já eu comprei as madeiras, comprei cola e já construí um caiaque Ah, fez o caiaque de madeira. de madeira. Porque a gente geralmente vê caiaque, quando fala de caiaque de fibra, Isso. não é? Mas não, você construiu um de madeira. Madeira É, naval. madeira naval, compensado naval. Na ocasião era o que eu enxergava, né? Era o conhecimento que eu tinha. Meu avô sempre foi marceneiro, por hobby. Então, assim, tinha marcenaria ali, eu nem sabia como funcionava a fibra de vidro. Tinha 13 anos de idade, mal sabia da existência, né? Bom, e o caiaque funcionou, não? Funcionou, tá até Flutuou hoje em condições de uso. até hoje. Até Quando hoje. fez com 13 Com anos. 13 anos de idade. Esse ano, acho que não completou 10 anos, mas tá completando 10 anos no final do ano. Poxa, e esse caiaque tu andou aonde com ele? Como é que foi? Olha, eu basicamente já desci Rio Forqueta inteiro com ele. Ele nunca saiu do Rio Forqueta, mas hoje eu desci todo o Rio Forqueta. Mas assim, viagens de 8 horas, né? 8 horas com o caiaque. Isso. Nunca teve nenhum problema com ele. Olha, acho que não, assim, nada que fosse comprometer a viagem. Eu falo porque eu falou o Rio Forqueto, inclusive, para quem não conhece, né, do Vale do Taquari, é um rio quando chove, ele é muito forte. Isso. O Rio Taquari é 10 vezes maior que ele, mais largo que ele. E como ele vem de uma parte muito alta do Vale do Taquari, o Forqueto, ele atravessa o Rio Taquari em dias em que chove, por exemplo. Então Isso. é um rio muito perigoso. Tem situações em que eu não ando, porque eu sei que tem muita água, eu não vou conseguir voltar, por exemplo. Sim. Né? Eu sempre, ou eu desço ou eu subo o rio, e se eu for descer, quando tá muito cheio, eu não vou conseguir subir, né? Então, Ou seja, precavendo. é aventureiro, mas não arrisca a vida, né? Exatamente. Se tá muito, esse rio é perigoso, não Isso, vai, isso. né? Espera quando tem menos volume Incorreto. de água. Muito interessante. Você fez, antes da gente falar ainda da viagem que fez ao Outros Patos, você fez uma viagem de bicicleta nos Estados Unidos, não foi? Isso. De onde surgiu essa ideia? Como você foi parar nos Estados Unidos e por quê? Ó, Na ocasião, eu estava no primeiro ano de faculdade e eu precisava treinar meu inglês. Aí eu acabei escolhendo a Califórnia. Eu fiz 2 semanas um curso de inglês lá. Só que Estados Unidos é um país um pouco caro. E eu estava em São Francisco. E São Francisco é uma cidade cara. Para te ver lá é bem expansivo. Eu resolvi então, como eu tinha um mês de viagem, ficar apenas 2 semanas em São Francisco. E as outras 2 semanas eu aluguei uma bicicleta para ser mais econômico e conheci o interior do estado. Então eu basicamente subi a Serra Nevada, Sierra Nevada que eles chamam, passei por diversos parques nacionais e depois voltei para São Francisco de bicicleta. 2 semanas pedalando. 2 semanas. Não seria mais fácil pegar um ônibus? Não? Olha, talvez seria, mas não Não seria iria muito fácil. conhecer, não iria conhecer o que você Isso, conheceu, né? eu sempre tive a intenção de colocar algum esporte no meio das viagens e foi a situação que eu enxerguei que podia ser bacana. O caminho é bonito e você, assim como andar de carro numa estrada bonita é legal, você pedalar numa estrada bonita é mais legal ainda, né? E além disso, quando você está em viagens de bicicleta ou de caiaque, você sente sentimentos que você nunca sentiria se fosse de ônibus, se fosse de carro, né? Você sente a exaustão física, as pessoas elas te acolhem, elas te ajudam, você pode conversar muitas vezes mais sinceramente com elas em função disso. Sabe que esses dias fui dar uma volta com a minha esposa de bicicleta, de moto, aliás, e a gente passou por um local em que a gente sempre passa, mas estava com o vidro fechado, a gente passa, geralmente o ar ligado, e ela diz, mas que cheiro, diz, esse cheiro sempre tem aqui. Mas porque a gente passou de moto, devagar, passeando, de bicicleta, ele sentir mais ainda, se fosse caminhando, ele me sentir Isso. mais. E é isso que os aventureiros falam, né? E de bicicleta tu ia parar ali, tomar uma água, observar, olhar É, para baixo da ponte, né? é. Identificar, o cheiro vem por causa daquele esgoto ali, sabe? Assim, Isso, você sim. inclusive faria uma análise mais profunda. É. Você tem limitações também, né? Você não consegue ir tão longe, mas Precisa ter mais tempo, né? tem que ter mais tempo, né? Ou você encurta o trajeto. Mas são estilos diferentes. Inclusive é um estilo muito legal. Eu Muito, recomendo, muito, porque você muito sente coisas apreciado. que você nunca poderia sentir se fosse de carro ou com outros modais É como alguém que não tem convencionais. filhos dá um conselho sobre criação de filhos se nunca teve, né? É isso. Então você que você andou de Exatamente. bicicleta, andou de moto, fez uma coisa, entende, isso só se aprende fazendo, né? Isso. Não está escrito em lugar nenhum. Eu posso falar muito aqui, que você sente coisas absurdas, você sente frio, calor, fome, mas nada serve se você não sentir, né? Né? Então, Tem que só assim experimentar, para né? te ver como é louco isso. E Essa como que é viagem legal. Às vezes na hora é ruim, mas depois você vai sentir muita saudade. é um aprendizado, né, na verdade. Se Exatamente. propõe a isso, né? Aprender. A viagem é isso, né? Se propõe a cada Isso. momento aprender A coisas viagem novas.
o início desse sentimento. Só o fato de sair do país ou fazer uma viagem na sua região, você já começa a sentir isso. E você pode potencializar, talvez, com alguns detalhes, que seria o esporte, no meu caso. Frederico, quando você disse para os teus pais, né? Estou nos Estados Unidos, mas agora eu venho bicicleta e vou fazer um roteiro aqui de 2 semanas de bicicleta. Eles acharam normal? Não, vai, filho. Ou eles disseram, não, meu filho, não faz isso. Qual a reação deles? Ah, eu acho que nenhum dos dois, assim, eles sempre gostaram das iniciativas, mas sempre, ó, te cuida, tá? Tu não, sei lá, desce muito rápido, sabe? A serra, Mas assim, cuida. sempre apoiaram essas iniciativas, né? E o E que também eu já ia sabendo que eu ia fazer isso, né? Eu não decidi na hora. não foi lá, Não chegou, decidi na vou hora. alugar uma bicicleta, não. Isso. Então eu já deixo todo mundo bem avisado antes, ó. Tô indo de bicicleta, vou passar 3 dias sem comunicação. Até para preparar, assim, ó, Sim. não se preocupa que eu tô bem. Né? Mas já ficou um período sem comunicação e que é inevitável, não pega o celular, Já não fiquei. Eu acho que até 3 dias eu acho que eu já fiquei sem comunicação. Ah, mas é um susto, né? Eu que sou pai, se meu filho fica 3 dias sem ligar, Mas é fazendo que uma aventura dessa. eu sempre chuto pra cima, né? Eu vou ficar um dia sem comunicação, eu digo que eu vou ficar 2. Ah, Assim, boa, já pra espero que preparar. São Leão não esteja assistindo. Tá assistindo. Mas muito Até legal. porque se acontecer algum imprevisto, Que pode? é capaz de eu ficar 2 dias. E não necessariamente eu estou em apuros, né? Pode ser um Sim. imprevisto só que aumenta o tempo. Então, esse jogo psicológico aí é importante É também. interessante, né? Agora essa tua viagem, vamos falar então da viagem da Lagoa dos Patos, mas a gente vai mostrar algumas fotos até para sentir um pouco da tua viagem, vamos falar da preparação, como é que foi, mas antes vamos ver uma foto Vamos ver. dessa viagem que fizeste então para Lagoa dos Patos. Foram 15 dias navegando sozinho, Isso. sem nenhum apoio terrestre, ninguém ajudando. Isso. Então, como foi a tua preparação para essa viagem? Olha, a preparação da viagem levou em torno de 6 meses. 6 meses. Para começar, eu tive que acabar de terminar meu barco, que não estava pronto. E o caiaque tu também fizeste? Que eu também fabriquei meu caiaque, projetei e fabriquei. Por que não quis comprar um? Como eu Foi faço... pela emoção? Não, vou fazer um melhor do que tem para vender. É mais por experiência. Na ocasião, Essa aqui, ó. isso aí foi o primeiro dia, a primeira noite da minha viagem pela Lagoa dos Patos, né? Sendo que eu saí de Itapoá. Isso aí é Itapoá. Isso aí foi Saiu daí. Primeiros 5 minutos de viagem eu tirei essa foto. Depois eu acabei voltando, eu acabei indo até o final do dia, até aquela praia que tinha aquela barraca. Sim. E como eu estava cursando engenharia naval, né, eu fazia questão de Essa querer... aqui é onde? Essa também é no primeiro dia. Esse é o caiaque. Esse é o caiaque que eu fabriquei. Assim, e aprimorei ele especificamente para essa viagem. Porque ele é maior, é mais largo? Qual a diferença? Ele é para viagem mesmo. O objetivo, desde o início eu fiz ele para poder carregar carga e poder entrar no mar. Então, assim, eu já, como eu tenho esse espírito de querer... Ele é mais pesado, então, do que o normal, não? De certa forma, ele é um pouco mais pesado, mas ele é bem eficiente. Ele tem Esse 20 aqui de quilos. noite é fantástico, assim. Não tem ninguém ali na volta. Não tem ninguém. Inclusive, essa praia é dentro de um parque que ainda pertence a Itapoá, que é logo na saída do Guaíba. Do Rio Guaíba. Isso. Esse daí também foi outro dia de manhã. Segundo dia de viagem, aí eu já estava na Lagoa dos Patos. Entrei no Guaíba e cheguei na Lagoa dos Patos. Aqui já é Lagoa dos Patos. Já é Lagoa dos Patos. Não sentiu medo, não, durante... Praia do Tigre, que se chama. E esse aqui? Isso deu na ponta, na saída do Guaíba para Lagoa dos Patos, tem um farol. E o faroleiro deixou eu subir no farol. Eu cheguei lá e dei oi. Ele, posso parar aí? Pode. E ele... Essa é a vista Até do ele ofereceu, farol. tu quer subir lá em cima? Eu já, sim. Eu subi lá em cima e visualizei o que eu tinha pela frente, né? Foi interessante, que isso foi no primeiro dia e eu basicamente vi no primeiro dia que o meu destino estava além do horizonte. Então, ia passar atrás da ilha. atrás da ilha. Em direção reta. Isso, aqui. aquela praia que tu enxergas no fundo Lá é onde eu passei. Passou. Foi além disso, mas isso. Passou. Daqui a pouco a gente vê mais algumas fotos, porque são muitas fotos, são lindas muitas, fotos. Mas a tua preparação foi de 6 meses. 6 meses, desde que eu tive a ideia até o ponto de sair de casa. Porque para mim foi uma
uma aventura além do normal. Eu sempre estive acostumado em pegar bicicleta e andar por aí, ou pegar o caiaque mesmo e andar nos rios, mas eu nunca tinha navegado num mar. A Lagoa dos Patos é uma lagoa, mas ela tem características de mar. Ela tem onda, tem arrebentação. Então, basicamente, eu estreiei minha navegação em mar, em lagoa, nessa viagem. E eu não, por mais que eu tinha lido muito e pesquisado muito, e tá muito seguro de que eu conseguiria, eu ainda tinha uma certa precaução, então eu me preparei o máximo possível para não acontecer nada de errado durante a viagem. Preparação física também aconteceu, não? Sim, eu fiquei um mês de academia intensivo. Eu não lembro, acho que foram 3 vezes por semana. Especificamente para os braços e para o tronco, né? Que é o que influenciava na remada. Que, na verdade, ia passar 15 dias remando, né? Exatamente. E foi bom ou, na verdade, não teve tanto proveito? Ou Não, chegou, foi bom. não teve nenhum problema no final desse percurso, não? Não, inclusive a preparação física me permitiu que eu não sofresse nenhum dano muscular durante a viagem. Sim. Assim, eu fiz ela tranquilamente, muscularmente falando. Eu poderia ter puxado mais, mas eu não quis também forçar, pensando que eu teria ainda 15 dias pela frente. Sim, ou seja, foi tranquilo. Isso. Se eu não tivesse feito a preparação física, talvez eu faria em 20 dias. Porque eu também não iria Sim. ultrapassar os meus limites. Ou seja, sempre dentro de um limite Isso, que mas sabe qual que é. Mas né? estando fisicamente apto, sempre você tem condições de se esquivar de qualquer situação problemática, né? Então é sempre benéfico. Sim. Por que escolheu a Lagoa dos Patos? Olha, é uma boa pergunta. Na verdade, nem eu sei muito bem. A resposta que eu dei para mim mesmo é porque, na ocasião, eu estava construindo meu caiaque e era um caiaque para expedição, focado para passar dias, né, viajando em algum lugar que tivesse água. E por que, na verdade, o caiaque, o que ele tem de diferente dos demais? Ele carrega carga, bastante carga, e ele não entra água por cima, basicamente. E tem controle nos pedais de leme. E é confortável. Tu controlava o leme Isso. nos pés. Ele é bem simples, assim. As características não são... Se tu olhar para ele, não é um caiaque oceânico, como você compra, comercialmente falando. Mas as características que ele tem atualmente são bem funcionais, né? Você consegue tranquilamente fazer num dia aí 50 quilômetros com ele. Não é muito pesado também. Pra quem tá acostumado não é pesado, né? Pra quem nunca pegou um caiaque, vai ser pesado. Sim. Isso. Mas continuando, por que eu escolhi a Lagoa dos Patos? Basicamente, eu estava acabando de fabricar um caiaque para este fim, né? Para navegação de longa distância. E na minha cabeça estava sendo martelado. Tá, e para onde eu vou com ele? E naturalmente surgiu aquela massa de água grande interna, né? Porque ela fica dentro do estado do Rio Grande do Sul, não é mar aberto. E eu acho que eu pensei, isso aí pode ser um bom lugar. Porque é bem visível, fácil de ver no mapa, né? Acho que todo mundo conhece o mapa do Rio Grande do Sul, lembra que tem uma lagoa grande ali. A maior delas. Isso, são então eu acabei olhando para aquele negócio e vi, vai dar uma boa aventura. E não foi só isso, foi só a primeira ideia. Depois disso eu comecei a pesquisar, vi que tinha mais gente que tinha feito isso, que era possível. Descobri que não era tão fácil também, porque ela apresentava características de mar, né? Onda e arrebentação e muito vento. Mas tudo isso me motivou ainda mais para querer fazer esse desafio dar certo. O que tu levou durante a viagem, Frederico? Que Olha, é de fundamental importância, o que até talvez nem foi útil, não precisou usar, mas mesmo assim por segurança acabou levando. sabe que eu levei pouquíssima carga durante a viagem. Na verdade, eu levei 40 quilos de carga, sendo que 15 desses foi alimentação, foi comida. Olha, de importante que eu diria, acho que é sempre ter uma faca na mão, um mapa, você saber onde você está, estar bem preparado para se acontecer alguma situação adversa, por exemplo, vem um temporal. Não necessariamente você tem que ter um artefato para isso, mas você tem que estar bem ligado nesse tipo de situação. Tem algum lugar para se proteger, no caso eu tinha uma barraca, né? Qualquer situação eu podia me enfiar na barraca. Eu também tinha água quente, muitos medicamentos, não usei nenhum. Água quente como... Eu tinha um fogareiro, na verdade. Eu podia esquentar água. Isso pode ser Sim. Soluciona muitos problemas. Aquele a gás, fogareiro. É bem compacto, assim. Sim. E durou os 15 dias, não? Durou. Eu levei 4 botijões de gás, digamos assim. Uhum. E eu utilizei 1,5. Tanto que no meio da viagem eu fiz as contas e despachei os outros 2. No meio da viagem, tudo que eu não usava, eu deixei na casa de um amigo.
Ah, não jogou no Lagoa dos Patos? Não, com certeza não. Até depois eu não vou prisar mais aqui. Não. Não chegamos a tanto. Mas como você fez o roteiro porque não tem hotéis, né? Isso. E como você dormia? Como você planejou isso? Olha, basicamente eu pensava inicialmente em, em descer a lagoa pelo outro lado. Eu fiz a minha travessia, ela foi pelo lado leste. Perdão, oeste, me confundi. Foi pelo lado oeste da lagoa. Eu inicialmente pensava pelo lado leste. Mas conversando com muitos navegadores e remadores... Lá mesmo no hotel? Pela internet, Facebook. Pessoas que viviam lá, pessoas que já tinham feito algo semelhante, até mesmo igual. Eles me falaram, olha, nessa data aí, lá vão ter muitos ventos que vão te levar para dentro da lagoa. Isso pode ser perigoso, porque se acontecer qualquer coisa, vai dar um temporal mais forte, você vai para dentro da lagoa e você não consegue remar contra o vento, porque o vento é muito forte. Vai ter que atravessar, né? Isso, daí teria que atravessar. E atravessar às vezes é inviável, às vezes é 20 horas remando. 20 horas? Então 60 quilômetros, né? Isso é impraticável. Então, em função disso, né, eu basicamente fiz uma previsão de tempo para a viagem, vi os ventos que teriam naquela época, fiz inclusive dados estatísticos dos últimos anos para ver se tinha alguma chance de ter algum vento diferente, algo do estilo, e realmente concluí que seria melhor eu seguir pela costa oeste, que os ventos sempre estariam ao meu favor, né, me jogariam sempre para a costa caso houvesse algum problema. E foi o que aconteceu, não? Foi o que aconteceu. Sempre tem ventos durante a viagem que são contrários, que jogam um pouquinho para o outro lado, mas eu diria que 70% do tempo o vento forte foi ao meu favor. Te empurrando. Ele não foi me empurrando, mas foi me jogando para o lado, me jogando para a costa. Porque eu andava paralelo à costa e o vento estava ali me empurrando para a costa. Se acontecesse alguma coisa, se eu até desmaiasse, eu ia parar na costa rapidinho. Quantos quilômetros você andava da costa ou junto à costa? Olha, depende da situação, mas em geral uns 500 metros. 500 metros. Pertinho, assim. Muito perto era muito raso. Então, eu não sei, essa é uma informação que eu inventei, mas eu digo que se 90% do caminho, se eu caísse o caiaque, eu daria pé. Mesmo a 500 metros da costa. De volta e meia eu botava o remo para baixo e tava ali, o chão. Então, assim, não era crítico. Não foi... Sentido. Até porque a lagoa, ela começa a descer muito. Ela não é que nem o rio, né? Isso, a lagoa não é que nem o rio vai, desce um barranco, aí tem pedra, tipo Forqueta, né? Correto. O rio Taquari, assim, né? Tu caminha, depois tem um buraco. A lagoa não é assim, né? Isso. Mas isso é um ponto positivo e um ponto negativo também. Quando é muito raso, as ondas elas ficam muito salientes e ruim para navegação. As ondas ficam muito agudas, elas batem no mar. Quebram toda hora. E ficam quebrando toda hora também. Então eu basicamente remei durante 10 dias com onda quebrando do meu lado. Isso é bem difícil para quem está navegando. E ainda é um barco pequeno que é um caiaque. Se você pega uma onda quebrando do teu lado, olha, tu tem que se segurar firme, porque puxa de um jeito que você não segura tão fácil. Teve algum momento perigoso durante a travessia? Olha, teve uma situação em que eu fiz uma travessia de uns 10 quilômetros em que começou a surgir um temporal. Inclusive eu estava terminando a travessia, já tinha ondas bem fortes. E esse foi a hora que eu me senti mais em perigo. Mas eu consegui chegar a tempo na costa e não chegou a ser uma ameaça eminente. Mas pegou temporal durante a viagem? Peguei. Basicamente todos os dias com calor forte tinha um temporal. Aquele temporal de verão, sabe? De verão que vem 5, 10 minutos, depois acalma. Isso, Mas assim, o problema é que o temporal vem ventos para todos os lados. Às vezes ele tá passando, é um vento pro lado, daí quando ele passa é pro outro. E as ondas são muito fortes também. Assim, raio também, trovão. Inclusive, me preparando para a viagem, eu fiz uma lista dos piores perigos que eu teria nessa navegação. Em primeiro lugar estava temporal. Primeiro lugar. Porque temporal, se eu por algum motivo me enfiasse no miolo temporal, seria muito difícil sair dali. Muito raio, as ondas chegam a alturas gigantescas. Porque a lagoa ela é muito grande, né? Tem mais de 300 quilômetros a lagoa, né? É um mar. Tanto que tem gente que chama de mar de dentro. Mar de dentro. Mar de dentro. Aí imagina como são as ondas, né? É muito alto.
Eu lembro uma vez fui pescar e aí nós pegamos um temporal no Rio Taquari aqui. Uhum. Rapaz, para nós atravessar em 3 remandos, a gente não conseguia dar conta de remar e chegar na beirada. E tu deve ter sentido um pouco de onda já. Sim, a onda era mais ou menos assim, digamos 1 metro de onda. O meu irmão parou de remar e deitou no fundo do caico. E meu pai apavorado do outro lado gritando para a gente voltar e não tinha como ele fazer nada, porque não tinha como buscar nós. E nós, eu e meu cunhado remando, meu irmão era o menor, desistiu de remar. Foi uma situação muito crítica, assim. E a gente lembra disso até hoje. E se eu lembro disso, imagino que é Lagoa dos Patos, né? O Rio Isso. Taquari tem que ali 100 metros de largura. Imagina, se em 100 metros já forma onda de 1 metro. A onda é proporcional ao comprimento que ela tem para se formar. Sim, quanto Então, mais... se tu tem 30 quilômetros, já é crítico. E tem outro fator mais crítico ainda, que é raso. Significa que elas vão ser muito altas e estarão quebrando o tempo Quebra inteiro. toda Vai hora. ser uma máquina de lavar roupa, assim. Então, foi meu maior medo durante a viagem era não pegar temporal, porque eu sabia que era realmente perigoso. E pegou vários. Eu peguei vários, mas é interessante, porque você consegue enxergar um temporal de longe e você vê ele passando. E é bem pontual também. É como se fosse um círculo, um cone ou um cilindro, né, de nuvem com um raio o tempo inteiro, trovão ali para dentro. Mas e toda vez tu parava, ia pra... Daí eu ia pra costa. Mesmo não saber, mesmo enxergando que ele ia pro outro lado, dá uma paradinha pra averiguar, ter sim. certeza disso. Quanto tempo tu remavas por dia, média? Olha, eu tinha esse dado exato, eu não lembro de cabeça, mas deu umas 10 horas. 10 horas por dia. É. Isso é muito, é pouco? É bastante. É Sendo bastante. que eu tinha que fazer acampamento todos os dias. Né? Para mim, desmontar meu acampamento era 1 hora e meia. 1 hora e meia? 1 hora e meia. Eu acordava todos os dias 5 da manhã para sair ao nascer do sol, às 6h30. Teve Mas dias que que eu acordei mais levava nesse cedo até. acampamento? Botava um quarto, um abajur? Não, olha, pior que não, viu? Apenas montar a barraca, fazer comida, Ah, isso demorava puxar o mais. caico para dentro, porque ele poderia dar um vento e encher Sim. um pouco a maré, que não é bem maré ali. Sim. Então puxar o caico para dentro, Amarrar ele. né? Então tudo isso. E era 1 hora e meia trabalhando sem parar. Sem parar. Sim. Não, vou fazer acampamento, Isso. não, tinha que ser uma... Eu basicamente acordava às 4 e pouco da manhã, começava já a fazer comida. De manhã eu comia muito, comia equivalente a 2 almoços meus de hoje, assim. Sei lá, 700 gramas de comida. Por quê? Porque de dia eu não conseguia comer. Porque é muito sol, muito exaustivo, você não... No meio do esporte físico, você não consegue Mas e a enfiar meio quilo janta, de comida, né? não comia mais? Daí na janta eu enfiava mais um monte também. Assim, era a hora que eu podia aproveitar para comer. E aí, mas eu comia o quê? O que você levou, gente? Eu levei, basicamente, a base da minha alimentação foi comida seca. Foram 15 quilos de comida. Desses 15 quilos, 2 quilos foi comida seca. Que basicamente... O que é comida seca? Era um saquinho, né? Inclusive tem uma foto mais pra diante. Você abria ele, coloca na panela, adiciona água, bota no fogo em 1 minuto, ou um pouco mais. A comida infla com a água que você colocou e vira um saboroso jantar, ou café da manhã. No caso, eu comia arroz, feijão, estrogonofe, macarrão com carne. Pescar não chegou a pescar? Não cheguei a pescar. Já estava preparado para não pescar. Por que não gosta? Não, para começar, eu não tenho experiência com isso. E se eu já levava 1 hora e meia para montar o acampamento, imagina pescar, limpar o peixe. Eu levaria muito mais tempo para fazer a viagem. O meu dia era basicamente acordar cedo, fazer comida, fechar as coisas, que fechar as coisas leva tempo, porque tudo compacto, tudo com sacos tanque. Colocar no caiaque, sair, a cada 2 horas comer, sempre um docinho, uma massinha, e passar o dia inteiro assim até às 6 da tarde. 6 da tarde montava acampamento, acabou de montar o acampamento, escurecia, dormia. Dormia às 8h30. Então essa era a minha rotina. Não ficou com medo de dormir às margens de um local que não tinha ninguém, como a gente viu na foto? Ninguém por perto, a hora que a primeira noite desceu, te deu algum medo? Olha, medo de... Eu tive diversos medos durante a viagem, mas não de dormir sozinho. Não. A ausência de pessoas não foi um medo. Eu tinha mais medo de noite vir um temporal onde eu tava, por exemplo. Né? Sim. Não, ou então, sei lá, alguém... Teve dias que eu dormi mais perto, que eu deixei o caiaque mais perto de mim também. Mas não chegou a ser uma ameaça grande. Mas não dormiu perto de vilarejos? Não, assim, sempre não. é longe.
Preferia dormir longe. Com certeza. Em vilarejo eu dormia ou em camping, eu dormia em 2 lugares em camping, e casa de amigos, que eu já sabia, já tinha programado que ia dormir lá. Ah, antes da viagem já tinha combinado com Isso. eles. Uhum. Que é amigos casualmente que moravam na Lagoa dos Patos. Exatamente. Um dos que eu fiz antes, né? Me preparando para a viagem, eu conheci uma galera que andava de caiaque. Aí eles me acolheram em Rio Grande. Mentira, em Pelotas. Pelotas. Amigos da faculdade que moravam em Rio Grande, que eu fiquei em Rio Grande, e também em São Lourenço do Sul, que é um amigo mesmo, que esse morava lá, Ficou lá. que eu fiquei lá. Vamos ver mais algumas fotos? Você Vamos, pode comentar, sim. até porque tem umas fotos muito bonitas, fotos interessantes. Ah, esse aí foi o final da viagem, que eu acabei minha viagem, eu saí de Itapuá, né, perto de Porto Alegre, e fui até Praia de Cassino. E lá eu não tinha como ir até a rodoviária, então eu contratei um cara de bicicleta, Ah, isso aí é um freteiro. um freteiro. Na verdade, assim, ele quis ajudar. Não foi nem contratar, ele ajudou. Ele e o Tigrão, que é o cachorro dele. Ah, o Tigrão. É. Fundamental na Isso. parceria. Daí ele me levou até o amigo dele que era carroceiro. Daí eu fui um trecho de bicicleta e outro trecho De charrete. de charrete até Aqui, ó, até aqui os tá a parques. foto da Isso, charrete. é. Aí eu colocando o meu barco na charrete. Poxa vida, que história legal, rapaz. Daí eu andei mais uns 10 km de charrete até despachar meu caiaque. E aí voltou, então, de ônibus depois. Isso, daí eu fui. Isso é pertinho de Rio Grande, né, Praia de Cassino. Daí eu fui até a cidade e voltei de ônibus pra onde eu morava. Certo. Ver mais algumas fotos. Isso. Vamos ver. Ó, essa daí é exatamente o que eu percorri durante a viagem. Pode ver que lá em cima, número 1, Número 1 lá. é a primeira noite que eu dormi, já na beira da Lagoa dos Patos, na entradinha da Lagoa dos Patos. Depois disso, eu fui percorrendo, né, acompanhando a costa oeste. Já dormi a segunda noite ali num lugar deserto. A terceira noite eu dormi em Tapes, Arambaré, São Lourenço, uma ilha. Ah, dormiu numa ilha também. O 7 e 8 ele foi numa ilha, Ilha da Feitoria. 9 e 10 foi... Ah, mentira. 7 e 8 é São Lourenço do Sul. São Lourenço. Isso, 9 e 10 é a ilha. E Pelotas e Rio Grande. Foi basicamente o caminho que eu fiz. E sempre na costa oeste, porque o vento sempre vem do mar em direção ao continente, né? No verão, predomina-se vento nordeste na nossa região. Isso aí foi a minha saída de caiaque. Pode ver, lá longe é a entrada da Lagoa dos Patos. De um lado tem o Morro da Formiga, que não é bem nítido, e do outro lado é Itapuá, né? A pontinha de Itapuá. E aqui é indo, então. Ainda Indo tá pra Lagoa no... dos Patos. Eu tô, ó, lá Tá em no Rio Guaíba. Imensidão de mar. E eu tô no Rio Guaíba. Quem tirou as fotos foi teus familiares. Foi meu irmão. Né? Eles me levaram até o ponto de destino. Depois eu voltei sozinho até a casa. Esse aqui pegou um temporal? Não. Olha, esse dia tava bem ruim, mas não era temporal. Não era temporal. O fato de ter vento forte ali era uma frente fria, esse vento tava contra. Eu tava indo contra as ondas. Ah, mas caiaque muito bem feito, né? Ele é bem simples, né? Se tu vê, ele em cima é só uma chapa, assim, dos lados também, tem um fundo. Mas ele funciona bem. Acho que não é necessariamente a estética que faz um caiaque andar bem, né? Esse foi um dia que eu saí bem cedo de manhã, que um amigo meu tirou foto. Saí, peguei o nascer do sol, remando já. E foi nesse dia que eu peguei meu maior temporal. Porque foi um temporal que durou... Não, que tem os temporais passageiros, né? Que é aquele cilindro que eu comentei anteriormente. E tem outros que é o que ficou um dia inteiro dando vento forte. E neste caso foi o dia que eu peguei um dia inteiro dando vento forte. Eu tive que dormir numa ilha por 2 noites porque eu não conseguia sair. Porque tinha muita onda. Não conseguiu sair. Não consegui sair. Ou seja, ainda bem que programou bastante tempo, porque senão Isso, teria atrasado a viagem. Eu, inclusive, acabei a minha viagem em 15 dias como planejado. Sim. Na verdade, eu remei 10 dias, né? Eu já tinha planejado passar 5 dias em repouso e esperando passar temporal. Porque é normal nessa época do ano acontecer esses fenômenos. Eu já tinha a noção disso. Isso aqui... Isso foi uma saída. Eu tinha parado na costa, uns pescadores me chamaram, eles me deram água. Ficaram curiosos e eu parei ali e tirei uma foto.
Eu tava com GPS, pode ver, né? Ah, ali o GPS estava. Eu também tenho um equipamento chamado Saia, que é aquela lona azul. Sim. Que isso permite que eu possa furar ondas o dia inteiro. Sem te molhar. Sem entrar água dentro do caiaque. Eu passava o dia inteiro todo molhado, encharcado, né? Porque as ondas vinham, batiam em mim e respingavam na cara. Isso aqui é acampamento. Esse é um acampamento. uma Curiosamente, cadeira? Tinha uma cadeira. Não levei a cadeira, tinha uma cadeira lá. Como tinha? Não tinha ninguém ali, ficou uma cadeira? Não tinha ninguém, inclusive ali é um lugar inacessível, só de barco cheio ali. E a cadeira tá boa? Não tava boa. Eu deixei ela montadinha ali só pra bonito, pra secar a roupa. Bom. Mas não podia sentar, um pé tava quebrado no meio. Mas esse era o típico acampamento? Esse tipo de acampamento, o caiaque do lado, minha barraquinha ali. Inclusive, essa aí foi a primeira noite de viagem. E eu estava ainda bem aflito nessa noite. Nessa noite, por exemplo, perguntou se não fiquei com medo durante a noite. Eu fiquei com bastante medo porque eu não sabia o que tinha pela frente, né? Sim. Era uma noite com um vento muito forte e eu escutava do meu lado a arrebentação o tempo inteiro quebrando. E eu dormindo ali, amanhã eu vou pegar essas ondas. E esse tipo de medo psicológico aí que a gente sente. Né? Não sabe o que vai enfrentar, né? Isso, é. Hoje eu olho para aquilo ali e digo, tranquilo. Com o meu caiaque do jeito que tava, isso não era um risco. Sim. Mas como eu nunca tinha andado em mar... E um caiaque sendo colocado à prova dessa maneira Exatamente, também, né? Porque eu tinha recém acabado, tinha acabado fazia uma semana o caiaque. A estrutura do caiaque diz que é toda com madeira naval, né? Esse caiaque aí foi o terceiro que eu fabriquei. Esse daí já é de fibra de vidro. Ele é de fibra de vidro. Mas a estrutura dele é de madeira. Não é de madeira. Esse caiaque não tem nada de madeira. Tem o leme é de madeira e o banco de madeira. O resto é todo fibra de vidro. É tudo fibra de vidro. Para se tornar mais leve. Exatamente. E ele sem o mantimento, sem as coisas que tu levou, quanto ele pesava? 20 quilos. 20 quilos. Assim, não é para um caiaque eficiente, não é muito leve. Porque tem caiaques que pesam 15 quilos, 16 quilos. Mas se você for comprar um caiaque normal na loja, aí você vai achar caiaques de 30 quilos também. Então, para a fabricação caseira, 20 quilos é um peso bem aceitável. Por que escolheu ser engenheiro naval? Olha, desde pequenininho eu gostei de construir coisas, eu sempre gostei de trabalhar, desmontar. Eu desmontava, mas nunca construí nada. Sempre. Eu desmontava e construía. Não, essa é a diferença. Eu sempre desmontava e tinha uma ideia fantástica para fazer com as peças. Daí metade não fazia, né? Eu fazia assim, desmontava, dizia, que bom, assim, não dá mais. Não. Por isso que eu não fui engenheiro. Eu tinha uma caixa de peças que eu tinha plano para cada uma delas para usar no futuro. Poxa vida, que legal, rapaz. Mas, enfim, esse é um dos pontos, né, de gostar de essa curiosidade de querer construir e gostar de ver que você construiu com as próprias mãos. E o fato de eu ter começado a mexer com caiaque. Isso diretamente me chamou a atenção da engenharia naval. Eu acho que eu gostaria de muitas engenharias, eu me daria bem em muitas engenharias. Mas o fato de gostar disso, de ter gostado de trabalhar com água, com barco, descobrir algumas variáveis interessantes, né, desse mundo, me fez escolher esse curso. E, na verdade, hoje trabalhas com... Engenharia naval. Eu sou engenheiro naval atuando na área. Atua na área? Atuo na área. Aonde isso? Na verdade, eu tenho uma empresa de regularização e certificação de embarcações. Quem constrói um barco, digamos que eu construí meu caiaque lá em 2016, e eu queria, na ocasião lá, eu ia querer registrar o barco. Para isso, preciso de um engenheiro. Então, só o engenheiro naval, pode dizer, esse barco tá ok, ele pode navegar. E é o que tu faz hoje. E é o que eu faço hoje. Analisa e tal. Isso. Vamos ver alguns pontos que devem ser analisados. E também tem uma história interessante de que tu perdeu o remo, né? E isso foi um susto. Tu pegou um temporal e tal, mas daqui a pouco ele conta, a gente vai dar uma pausa, vamos tomar uma água. Em seguida a gente volta falando mais com o Frederico Cantu, ele que é lajadense, mas não mora mais aqui no Vale do Taquari, vem só passear e andar aqui nos nossos rios, gosta dos rios do Vale do Taquari. E está nos contando a história fantástica de uma viagem que fez na Lagoa dos Patos de caiaque, 15 dias sozinho. A gente volta em seguida. A vida pede novos desafios. Vamos juntos? Se o seu plano é realizar uma transferência, cursar uma segunda graduação ou reingressar na universidade, venha para a Univates. Inscrições abertas. Acesse univates.br/transferências. Cursos técnicos Univates, sua conexão com o mercado. São 17 opções de cursos, laboratórios modernos, professores qualificados e cursos focados na sua formação profissional. Inscreva-se em univates.br/técnicos.
Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o Frederico Cantu. Ele que é lajadense, mas mora em Venâncio Aires e já viajou muito de bicicleta, de carro, de caiaque. Você pode mandar a sua pergunta ou simplesmente dizer que está nos assistindo pelo Facebook. O Jairo Estampinha, grande amigo de Lajado, escreve: cara, muito show, parabéns. Então, Jairo Estampinha, entusiasta também do moto velocidade, do motocross aqui no Vale do Taquari. Ana Maura Amorim Philips, muito bem, aventura e muita coragem, conhece? Conheço, amiga lá de Joinville. De Joinville, está nos assistindo. Obrigado, Ana. Rosângela Dogner Cantu, orgulhosa, te amo, filho, a tua mãe. Esse aí, o nome já diz, né? É, verdade. Um grande abraço a Rosângela. Ela que permitiu que isso... Isso, né? Se ela dissesse não, né? Não, o que eu ia fazer? Briga, né? Eu podia teimar, né? Mas é melhor manter, né? Sempre foi um filho comportado, não? Eu acho que sim, acho que não... Eu sempre fui um pouco... Gostei dos limites, né? Sim. Eu talvez comportado em disciplina, e nunca atrapalhei na aula, mas eu sempre gostei... É verdade, os professores estão assistindo. Não, é verdade, eu sempre fui um santinho, assim. Mas eu também sempre gostei de andar de bicicleta, também andar de caiaque no rio. Isso, de certa forma, para a mãe é um... Sim. É um perigo. Né? Sai um pouco dos limites, né? Isso, Mas tem mais recados. Aline Silveira, um grande abraço, Aline Silveira, também. Isso, Joinville. De Joinville. Joinville. Isabela Heineken, parabéns pela coragem e organização, Fred. Isso. É verdade, precisa coragem e organização para fazer isso, né? Podia ter só coragem também. E aí, assim, ou então podia ter organização, não ter coragem também, né? Daí o cara também. Não vai. Os dois é fundamental, né? Porque, digamos, a pressão para não ir muitas vezes é grande. Muita gente, às vezes tem aqueles conselhos magníficos de muitos amigos próximos, cara, não vai. Não vai. Não. Você vai morrer. Vai, eu te amo, gosto de ti, tu vai pra lá, então... Então, assim, não pode... Tem que ser racional e acreditar em que você pesquisou, em que você organizou, né? Sim. Também Eduardo Luiz Pereira, lindo, diz o Eduardo. Também conhece. Uhum. E Ângela da Costa, também. Grande abraço a todos vocês pelos comentários, ótimos comentários. Pode continuar comentando se quiserem, até porque saber as dúvidas, às vezes perguntas que eu não faço, você tem a curiosidade, quer saber. Aqui aí o nosso entrevistado Frederico pode tirar todas as suas dúvidas. Fred, a gente falava a respeito das dificuldades e fomos para essa pausa falando que você perdeu o remo em uma das situações. Como é que foi isso? Como isso aconteceu? Isso foi uma gafe que eu cometi na organização. Eu já tinha... Alguém, antes de eu ir para a viagem, falou, cara, prende teu remo no caiaque. Na ocasião eu achei lógico, mas eu acabei não fazendo isso. Né? Eu deveria ter prendido o remo no caiaque. E aí, pela metade da viagem, um lugar bem deserto, eu estava realmente longe de qualquer civilização. Se eu fosse a pé, talvez levaria 2 dias. De caiaque, levaria 1 dia. E eu parei na costa para comer um lanchinho, deixei meu remo do lado do caiaque, veio uma onda mais forte e puxou meu remo. Não viu? Não vi. Eu fiquei meia hora parado, ele deve ter puxado o remo nos primeiros minutos, né? Então o remo ficou uns 20 minutos perdido na água. Né? E quando eu descobri que eu perdi o remo, eu resolvi ir atrás do remo e levou mais uns 15 minutos para mim achar o remo. E esses 15 minutos foram agonia completa, né? Eu basicamente perdi a minha ferramenta de transporte. Tudo bem que eu já estava planejado, pronto para fabricar um novo remo, tinha levado ferramentas para isso. Mas de qualquer forma eu não queria perder um dia fabricando um remo, né? Eu poderia ter, um erro bobo. Mas enfim, eu já estava convencido que tinha perdido o remo, resolvi fazer um último teste. Tirei meu colete, que eu passei a viagem inteira. Sempre foi de colete? Sempre fui de colete. Toda viagem estava com colete? Questão de segurança. Peguei 40 graus, mas estava de colete. Suei. É ruim, desconfortável, mas é seguro. É seguro. É como quando você está sozinho, você tem que se submeter a algumas seguranças a mais, né? Que as pessoas que estivessem do teu lado, se tivesse companhia, poderiam te ajudar. Nesse caso, ninguém poderia me ajudar. Mas enfim, eu resolvi então tirar meu colete, coloquei meu colete na água e vi para onde o remo talvez pudesse ir. Quem sabe, né? Eu achei meio vaga essa hipótese porque tinha vento, corrente, o volume é diferente, área com ar é diferente do colete. Mas enfim, coloquei na água igual. E eu percebi que ia contra o vento o meu colete. Porque era uma região, uma praia
toda recortada e forma diversas correntes malucas ali. E o meu colete começou a navegar contra o vento. E eu estava procurando meu remo justamente a favor do vento, que é mais lógico, né? Você achar que algo vai seguir o vento. E beleza, fui olhando meu colete navegar, dei umas voltinhas, inclusive umas voltas bem curiosas, assim. Não fui em linha reta, ele chegou quase a trocar de direção durante o caminho. E lá pelas Santas, chegando no final da praia, ele foi em linha reta para dentro. Perdi o colete. Eu não deixei ele perder, eu tava do lado, né, caminhando do lado. Mas eu pensei, solucionado. A lagoa sugou o meu remo, né, não tem outra hipótese. Daí eu fui ali, peguei o colete na mão, já estava convencido que eu teria que fabricar, e dormi ali aquela noite. E daí, 2 metros do colete, tinha uma pequena ilha de areia, uma duninha, mais dentro da água. E tava ali o colete, o meu remo picando, né? Ficou preso. Ficou preso, mas assim, se ele tivesse ido meio metro para cada lado, ele teria de fato seguido um vento forte, estaria já a 1 quilômetro, não sei se 1 quilômetro, mas estaria muito longe e eu não me arriscaria atrás dele, porque o vento estava muito forte para dentro da lagoa. Não iria arriscar nadar atrás dele? Não iria. Mesmo enxergando ele. Só se estivesse enxergando muito próximo. O teu remo foi feito de quê? De madeira. 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 Eu vi que ele é inteiro, né? Inteiriço, né? Inteiriço. Ele tem, na verdade, as pás são coladas, mas eu trabalhei com uma peça só, né? Então eu colei as pás e usinei ele, eu conformei ele no formato inteiro. Poderia ter comprado um, né? Poderia. Mas ficou aquele, mais original. Mais original, aquele já é o terceiro remo que eu fabrico. Então eu aprendi erros nos 2 primeiros. Daí eu só fui aprimorando técnica, né? E esse ficou bom? Ficou bom. Não, nenhuma reclamação em relação a ele. E ficou super leve também. Que madeira aqui? Eu usei madeira Kiri. Kiri é muito leve. Super leve. E super é resistente. Tem muitos ainda... caicos que são feitos de Kiri, né? Isso. Pra Só que... naval é bom. E também não... Ela é branca, né? Bem branquinha. Branca. Eu passei fibra de vidro também. Em cima do remo? Pra ter uma noção, o remo pesava 300 gramas. Sem a fibra. Daí foi para uns 700. Com a fibra? Com a fibra. Madeira é fantástica, né? Trabalhar com madeira. Vamos ver mais algumas fotos? E aí a gente... Essa aqui, por exemplo. Isso é interessante eu comentar. Porque durante a viagem eu levei um diário, né? E o meu diário, eu nunca fui muito bom em escrever, mas eu me convenci. Eu não ia desmontar, mas eu escrevia bem. Cada um com seu tom ponto positivo, né? Mas eu me convenci de que seria importante eu anotar todos os detalhes da viagem, com o objetivo de registrar, né, de poder lembrar futuramente tudo que eu passei, e também para se algum dia eu morresse no meio da viagem, as pessoas pudessem encontrar o meu diário e saber exatamente tudo por que eu passei. Tua mãe tá assistindo isso? Tá assistindo, ela sabe disso. Agora foi. Então assim, eu contei item a item tudo que eu fiz durante todos os dias, todos os problemas que eu passei. Teve dias, inclusive, eu falei, esse dia eu tive problema que entrou água naquele cantinho ali. Eu deixei bem especificado, né? Sim. Sim, eu sempre detalhei bem essas questões para se tivesse algum problema, as pessoas soubessem o que aconteceu comigo. Tá, agora me fez lembrar do filme. Aquele que o rapaz foi também, um jovem, 20 e poucos anos, foi pro Alasca. Into the Wild. Isso aí. E acabou falecendo, né, num ônibus. Um ônibus abandonado. Ele escrevia pouco. Mas ele escrevia, pelo menos. Escrevendo um pouquinho por dia, um parágrafo por dia, acho que até menos, ele já deu pra contar a história dele, né? Contou a história dele. Hoje tem um filme, né? Que ele morreu, na verdade, de fome, né? Isso. Que não tinha mais como sair dali e tal. Isso. Na verdade, é um planejamento que eu fiz, essa de escrever tudo que eu passei, pensando no futuro. Eu sabia que não ia acontecer nada comigo, mas eu penso também por garantia, por né? garantia. Eu penso em fazer coisas mais complexas para frente e eu quero já ter a sistemática da organização desde o início, né? Porque no futuro eu vou saber que esse diário funciona. Eu vou saber também que eu sei navegar já em mar com caiaque, né? Eu vou agregando conhecimento e eu vou cada vez podendo ir mais longe. Não pensa em escrever um livro sobre essa viagem? Não. Por enquanto, talvez no futuro, como eu te comentei, né, eu não escrevo bem, isso é um problema sério, mas talvez no futuro com diversas outras viagens. Talvez ficasse mais legal. Um apanhado. Isso, Porque essa viagem ela foi muito marcante para mim, mas talvez o livro seria um pouco curto, ou eu que
não saiba, não sou tão poético pra... Olha, mas olha, quantos quilômetros? Deu 360. 360 quilômetros sozinho, sem nenhum apoio, né? Não é tão simples. De fato, não é tão simples. Como tu te comunicava com a tua família? Todos os dias tu Ah, ligava, não? Não, todos os dias não. Eu sempre dizia, ó, eu vou conseguir me comunicar com vocês quando eu estiver naquela região lá. Porque tem lugares da Lagoa dos Patos que Que não tem pega- sinal. Não tem sinal. Não tem sinal. Eu acabava conseguindo, assim, às vezes eu perguntava para um pescador, onde tem sinal aqui? Sobra aquela duna, a terceira duna depois do ponto. Ali vai Daí ter lá, sinal. eu ia lá, daí eu conseguia mandar uma mensagem. Às vezes nem a ligação era Sim, era só a boa. mensagem. Isso. Bem, e deve ter feito também durante esse percurso, quando eu vi as fotos, achei interessante que aparecem algumas pessoas em algumas fotos. Fez amizade durante esse período e recebeu ajuda e Fiz, acolhimento, não? Fiz muita Porque amizade. aqueles que moram ali, tem pessoas que moram a vida toda até dentro de áreas preservadas, tem pessoas que moram muitos anos, né? Inclusive tem um debate a respeito disso. As pessoas que não vê toda hora alguém passar de caiaque, né? Levando comida e barraca. Né? E, em geral, quem mora nessas regiões são pescadores que conhecem a lagoa. E olha, todos se impressionam, assim, cara, tu com um barquinho desse tamanho fazendo isso, e os caras navegam, né? Quase que te assustava, assim dizer. Isso, é. Mas também eles acreditavam, ó, se tu tá aqui, então... Você beleza. vê Mas até eles aqui. ficavam bem impressionados. Mas, de certa forma, eu estava garantido, né, que eu conseguia chegar ali. E muitas vezes, em função disso, porque o cara conhece as dificuldades da lagoa, que ele acolhe quem chega com este modal, né, super primitivo, que é um caiaque, eles acolhem de maneira muito boa. Teve um lugar lá, inclusive na ilha que eu fiquei, a família matou um pato pra mim. Acharam que eu tava com fome, eu acho. Eles E mataram- tava mesmo, não? Tava com fome. Eu tava com fome. Então, eles não mesmo. acharam, eles tinham certeza lá, era Tinham pra ti certeza, assim, daí. Tanto Olha, que tem eles- um pato dentro, fez assim. Aí Eles me mataram deram o o pato depois. Comi durante Quer 3 dizer- dias o pato. É mesmo? Né? Mas enfim, isso basicamente quem vê tu chegando assim se comove e quer ajudar de algum jeito. Na ilha tem moradores. Achei que a ilha era deserta. Nessa ilha tinha apenas um morador. Um Um morador. morador. Eu fui acolhido pela única família que morava lá. E como eles vivem até agora? É que nesse caso era uma fazenda. Tipo, eles cuidavam do gado. Era como se fosse o caseiro da ilha. Sim, é. Né? Então, assim, eles viviam... Eles tinham um barquinho, né? Toda semana eles iam para a cidade mais próxima De barco. buscar mantimentos, mas às vezes passavam uma semana com tempo ruim, eles não podiam ir. Não iam. É uma vida bem bucólica. E os filhos estudam? Tinham filhos pequenos? É, Não? ali os filhos eram grandes já. Ou seja, não sei nem para estudar. O tempo todo era a ilha, a todo vida era deles. Isso. E a ilha é só para eles. Só para eles. Eles, os graxaim íntimos, e o gado, né? E os cachorros também. Da família, né? Da fazenda. Poxa vida, que legal, né? Ter essa relação, né? Isso. O pessoal matar um pato para ti, ou seja, fazer É. todo um trabalho, né? Poderia ter te dado só o pouso. Dormiu com eles ou dormiu em barraca? Eu dormi com eles. Na verdade, eu fiquei numa casa que eles tinham que tava sobrando lá. Eu entrei, não tinha porta, mas pra mim porta não é nada, né? Sim, sim, Então eu pelo menos tive teto. sim. Né? Que história legal, Isso. rapaz. Vamos ver mais algumas fotos? O programa, infelizmente, passa muito rápido. Essa aqui. Esses daí, talvez os maiores remadores do Rio Grande do Sul, eles fizeram a volta na Lagoa dos Patos. Foram as segundas pessoas a conseguirem dar a volta na Lagoa dos Patos. Eu só fui do início até o fim, né? Sim, sim. Eles deram a volta completa. E eles saíram tipo uns 10 dias depois que eu comecei. Então a gente quase que navegou junto um trecho. E eles conseguiram completar, eles levaram, olha, eu não lembro o tempo, mas eu acho que foram 45 dias. 45 dias. Eles fizeram o dobro que eu fiz, levou muito mais tempo, até porque eles pegaram o lado ruim. Né? Sim. E eles também estavam... Eles pescavam, eles faziam fogueira todo dia. Né? Então eles estavam mais primitivos nesse aspecto. Né? Mas 45 e dias super é uma- dedicados. Eles passaram por uns perrengues. Em caiaques também. Caiaques também. Em caiaques Os dois individuais. 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 Eles foram até em 3. Isso é um pouco do que eu passei, né? A minha mão passou a viagem inteira com bolha, né? Estourando bolha todo dia. Até nessa foto não parece, mas teve uma bolha que deu uns 2 centímetros de diâmetro, né? Sim. Na minha mão. Remando. Não usou luvas, não. Olha, eu comecei a usar luva no início.
mas eu percebi que as luvas mantinham minhas mãos encharcadas. Molhado Isso o tempo todo. deixava isso muito frágil, a pele. E eu cheguei à conclusão de que era melhor ficar sem luva do que com luva. Toda a minha carga, isso aí foi uma travessia que eu fiz de 500 metros, numa ponta. Tinha uma ponta pro meio da lagoa, assim, de areia, e eu resolvi, ao invés de dar a volta remando, eu arrastei o kayak pela ponta. Daí eu tirei toda a carga, eu fiz 3 viagens. 20 quilos de cada vez, basicamente. Ah, não fez todo o contorno, porque era muito... Era muito longe, ia dar uns 20 e poucos quilômetros. E aí, atravessando essa ponta, era Isso, mais daí fácil. seria bem mais simples pra mim. Sim. Daí eu atravessei a ponta, foi bem pesado carregar toda essa carga, é tudo volumes. 500 metros, fez 3 viagens, andou 1,5 km. É isso. Para carregar o caiaque. 3, né? Porque eu tive que voltar também. Ah, é verdade, o dobro, né? Isso. A minha matemática não era muito boa. Na verdade, 2.500 quilos. O último trecho eu não voltei. Não voltou o último? Voltei. Óbvio, a gente vai calculando. Isso. Bom, tem ideia de qual vai ser a próxima viagem, não? Olha, desse nível de aventura, assim, não. Ainda não tem nada planejado. Não tem nada planejado. Mas é questão de tempo, né? Aparecer a oportunidade, eu enxergar um caminho. Eu tenho diversas ideias. E com parceria ou não? Porque viagem se tiver, não, eu não importo. Viajo tranquilamente. Sozinho. Sozinho e com parceria também. Agora tu vai com a tua namorada, vocês vão para Portugal, não é? Isso. Vamos para Portugal e Marrocos. E Marrocos. Como é que vocês vão de Portugal para Marrocos? A gente vai... Olha, nós nem sabemos muito bem como ainda. Mas basicamente trem, ônibus, talvez carona. Vamos indo. Nós temos uma cidade de origem, uma cidade de destino e um tempo para percorrer essa cidade. E vamos de uma a outra. E como é urbano, não tem riscos, né, que você tem quando está sozinho. Você não precisa se organizar tanto assim, né, nesses detalhes. Frederico, você compra uma passagem de trem e vai até o final de um dia, se quiser. Mas aí fica muito fácil, né? Daí fica fácil. Te conhecendo, não vai ser assim que você vai, né? Você, quando a gente fez a pausa, disse que queria fazer um agradecimento especial aí. Isso. Eu quero agradecer aos meus pais, basicamente, aos meus avós que estão aqui também assistindo e a toda a família que eu tenho lá em Joinville, que percebi que estão me assistindo aqui pelo Facebook. Os pais são fundamentais. E um beijão para minha namorada, né? Que tá lá. Qual o nome dela? É a Sara. Sara. E o nome dos pais? Meu pai é Alcir. Alcir é o Cantu, mais conhecido. E também é Rosângela Dogmer Cantu, minha mãe. A mãe. Pessoas que, se não fossem por eles, eu talvez nunca teria feito esse tipo de... Né, pelo incentivo deles. A criação do jeito que foi, a primeira viagem para Ushuaia, né? Eles se preocupam hoje um pouco, mas é culpa deles. Então... Eles criaram... fazer o quê, né? Verdade. Olha, foi muito boa a entrevista contigo, Frederico, que volte mais vezes aqui, né? Contando suas histórias, das suas viagens, né? As coisas boas, talvez perrengues, as dificuldades que passou. Porque esse programa é assim, né? Que a gente aprende, que nos incentive, né? Que a gente também possa viajar de caiaque, de ônibus, de bicicleta, né? Mas que saia da rotina. E o teu programa hoje, a tua história, foi fantástico. Muito obrigado pela tua participação aqui no programa Check-in. Agradeço pelo convite. Nós que agradecemos. Esse Frederico Cantu, ele que é lajadense, mora em Venâncio Aires. Na semana que vem a gente vai trazer outro entrevistado que viajou pelo Brasil ou pelo mundo. Na verdade, até já temos, né? O entrevistado da semana que vem é um indiano que mora há 6 anos no Brasil. Como ele vive, o que acha do Brasil, como é a relação com os brasileiros e as diferenças culturais entre o país que ele viveu, cresceu e agora optou por viver aqui no Brasil. O entrevistado de hoje, infelizmente, né, o programa termina, mas vai voltar contando outras histórias. A gente se vê aqui no programa Check-in na semana que vem.